Boa tarde a todos. Boa tarde. Dando início aos nossos trabalhos, mais uma live aí, realização da Consulcamp, juntamente com os nossos amigos e parceiros aí, Tiago, da Tec Agro. Tudo bem, Tiago? Boa tarde. Fala, Rodrigo. Como é que tá, cara? Tudo em paz? Carlos, boa tarde também. Carlos é o sócio da Consulcamp, está presente aí. Carlos, está me ouvindo bem? Boa tarde, pessoal. Estou ouvindo bem. Desejo um ótimo evento aí para todo mundo. Agora sim. Boa tarde a todos aí. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Beleza, vamos iniciar então. Eu acho que é importante que todos façam aí, possam desligar aí os microfones, né, para evitar qualquer tipo de ruído. E, bom, vamos para as orientações, as nossas orientações aí gerais. Nós vamos então falar um pouquinho sobre as demonstrações financeiras, né, e os impactos aí relacionados à Covid-19. Né? E relacionando o tema também com relação à própria controladoria, né? E o seu papel nesse momento de crise, de incertezas, né? Como que nós podemos, então, estar trabalhando com todos esses aspectos, tá? Então, é importante essa live, esse evento que nós estamos colocando aqui hoje, discutindo um pouco também sobre eficiência operacional e uso da tecnologia, né? Onde nós vamos ter, então, praticamente aí alguns painelistas, fazer uma apresentação, então, aí rápida para vocês. O primeiro, nós vamos iniciar aí, eu e o Tiago Arantes, nós vamos falar então aí sobre a controladoria e já puxando o tema também das demonstrações financeiras, que o Carlos, logo na sequência, vai então fazer a apresentação. Depois, para fechar aí com chave de ouro, né, nosso amigo Marcos Souza. Marcos, está por aí também? Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui. Muito obrigado, viu, Marcos, pela participação. Obrigado, Tiago Arantes também, né, participando aí. Enfim, o Grupo Tec Agro é um grupo muito forte aí de Goiás, uma empresa realmente de renome aí e de modelo a ser seguido. Muito feliz com a tua participação. Tiago e Marcos também, né, falando um pouco sobre o Grupo Ciaga. Depois cada um pode também fazer uma apresentação rápida sobre cada um, né, o que desempenha, onde trabalha. E para cumprir então o nosso horário, a gente vai iniciar aqui. Vocês podem fazer as perguntas via chat ou também, depois, no final da apresentação, vocês podem também, nós vamos aí abrir alguns minutinhos, né, para a gente poder estar, então, discutindo. Acho que todos já estão abertos, né, para fazer perguntas aí. Vou colocar aqui, anfitrião e público. Então, o nosso chat está aberto para que todos possam, então, aí estar participando. Vamos lá, então, Tiago. Vamos começar, então, né? Vamos lá, né, Rodrigo? Agora é a hora. É isso primeiro, Rodrigo, agradeço muito pelo convite, tá? É um prazer estar aqui debatendo contigo, a gente conversar. Você sabe a admiração que eu tenho por ti e pela Consulcamp também. Todas as vezes que a gente se encontrou em alguns aeroportos, a maioria das vezes, né? A gente sempre teve uma conversa bacana e sempre quando há necessidade a gente troca uma ideia, é sempre muito, muito produtivo. Bom, eu sou o Tiago Arantes, sou gestor de controladoria do Grupo Tec Agro. Iniciei minhas atividades aqui como consultor, fiz 2 trabalhos, depois me fizeram um convite para ficar efetivo aqui no Grupo Tec Agro. O Grupo Tec Agro teve uns movimentos muito interessantes nos últimos 2 anos. No ano passado, a gente teve a aquisição de 2 lojas, uma em Goiatuba e Catalão, interior de Goiás. Fizemos a abertura de uma unidade em Goiânia também, foi um movimento muito forte, envolvendo a nossa distribuição, que é a Fronteira Comércio, que é a nossa marca de revenda de insumos e defensivos agrícolas. Juntamente com isso, no início do ano, nós fizemos a aquisição da estrutura da Singenta, Videira, que fica logo na BR-060, chegando em Rio Verde, em Goiânia. Então, passei aí por um período de constituição de novas 3 unidades, peguei uma das unidades no meio do caminho em constituição, participei da aquisição dessa estrutura, e quando foi no dia 14/4 agora, o Grupo Tec Agro fechou um contrato de venda de 100% da sua participação para a Nutrim. A Nutrim é uma fusão entre a maior revenda de defensivos agrícolas americana com a maior distribuidora com a maior extratora de
matéria-prima para fertilizantes do mundo. Então, hoje, a Tecagro faz parte do maior grupo do agro do planeta, digamos assim. Então, um desafio gigantesco está aqui à frente, né? E muito interessante que no ápice aí do isolamento, das medidas todas de restrição e tudo mais, nós fizemos a assinatura do compromisso de venda do Grupo Tecagro. Então, quando a gente fala de controladoria, a gente tem um ponto muito forte nesse momento aqui dentro do Grupo Tecagro, porque a gente passamos por um momento gigantesco de expansão, são praticamente 4 novas unidades. Antes a gente tinha 5 lojas somente, agora a gente já tem 8 lojas, então está um movimento muito forte de crescimento. E quando a gente se depara agora com esse momento, esse cenário de crise, digamos assim, esse momento dessa pandemia, existem muitas coisas a serem analisadas. Então, nós tivemos que fazer algumas revisões referentes ao nosso orçamento, então tivemos que replanejar algumas coisas, fazer algumas adequações. Isso não quer dizer que o Grupo Tecagro está passando por um momento difícil, alguma coisa assim, mas é uma mudança de cenário, a gente sabe que os impactos são gerais. E ainda mais com esse contrato, com esse compromisso que a gente tem aí, que se tudo ocorrer bem, no dia 1º/6, efetivamente a gente já está sendo, digamos, a gestão passa a ser uma gestão da Nutri no Grupo Tecagro, tá? Falando da nossa atuação aqui, eu como gestor de controladoria, eu costumo brincar que eu tenho 4 pilares debaixo de mim, que é a contabilidade fiscal, a parte de orçamento e a parte de custos, que são as gestões, os itens efetivamente que a gente faz acompanhamento e controle, certo? Rodrigo, vamos lá, pode mandar bala agora você. Beleza. Alguns estão colocando aí o áudio, acho que estão ouvindo bem ou não? Acho que talvez está dando uma picotada aí por uma questão de conexão, mas eu acho que tá me ouvindo bem aí, né, Thiago? Estou te ouvindo perfeito, cara, tranquilo. Bacana, legal. Pessoal, nós separamos aqui, então, um material muito rápido para discutir. Na verdade, vai ser um pouquinho mais uma troca de experiência do que seguir realmente, de fato, o material aqui à risca, né? Mas só para fazer um warm-up aí, quer dizer, um aquecimento com relação ao assunto, né? Até puxando um pouco também para o assunto do Carlos, né? Quer dizer, olha o desafio da controladoria, né, Tiago? Em tempos de Covid, em tempos de uma série de desafios relacionados, né? Aí é uma questão de saúde pública, enfim, social e econômica, né? Nós tivemos, então, aí as divulgações, né? Esse é o Grupo Movida, né? Uma sociedade anônima. Eles fizeram aí um impairment, né? De 193 milhões, né? No ativo e 50 milhões em contas a receber, né? Especialmente relacionado, então, à inadimplência, né? E, logicamente, depois com o tributo diferido, esse impacto acabou caindo aí para 160 milhões, né? Mas, quer dizer, dá para perceber a dificuldade das empresas, né? Na elaboração das demonstrações. E aí, fazendo um link com a nossa discussão sobre controladoria, né? Quer dizer, o papel da controladoria está muito no sentido de poder gerar informação, né? Quer dizer, um aspecto muito interessante de geração, né? De geração de informações para tomada de decisão, né? Onde as demonstrações, a contabilidade, né? Ela deve ser preparada, deve ser elaborada, né? De acordo com todas as regras, de acordo com todas as normas. Então, o controller, né, que é o profissional da controladoria, ele vai buscar as informações na contabilidade para poder gerar, então, né, novas informações para que seja possível a administração, né, poder, eventualmente, então, aí estar tomando as suas decisões em cima dessas informações que estão dentro dessas informações. Rodrigo, deixa eu só complementar um comentário que você fez, posso? Claro. É muito interessante o que você acabou de dizer, que nós lá na controladoria, a gente tem as informações contábeis, buscando apresentar. A controladoria, ela sempre tem um pensamento de retrovisor e para-brisa, né? Retrovisor são as medidas tomadas, as decisões tomadas, e um para-brisa ver se os efeitos estão ocorrendo e tentando vislumbrar algo diferente. É muito bacana a gente pensar nós da controladoria como uma produção efetiva de informação totalmente útil na tomada de decisão. Mas uma coisa que a gente observa muito, e isso é um trabalho que eu tenho feito muito forte aqui no Grupo Tecagro, é que a gente precisa de uma sinergia total entre as áreas. Sozinho, calado lá dentro do departamento contábil, a gente não consegue chegar a um consenso, não consegue chegar a produzir uma informação efetivamente preciosa, que vai auxiliar
nas tomadas de decisões, que vai auxiliar a ações efetivas que precisam ser tomadas. Então, acaba que um grande desafio que a controladoria tem de uma forma geral é sair ali de dentro da sala e estar presente nos ambientes, em todas as áreas, discutindo, entendendo, apresentando ideias e assim mesmo, recebendo muitas coisas para que possam ser bastante úteis da condução dos negócios de uma forma geral. E isso é uma coisa que a gente entra muito forte no momento que a gente pensa a qualidade, a tempestividade das informações. E não adianta, cara, a gente trabalhar com um cenário aí de fechamentos contábeis, de informações de 2, 3 meses para trás. Então, agora, sempre foi necessário e cada vez mais a tempestividade e a qualidade das informações estão de extrema exigência estarem prontas a tempo. E o melhor, né? Porque ela tem que estar sinalizada e ajustada com as outras áreas também, que é isso que, efetivamente, a controladoria vai fazer a diferença na condução dos negócios, certo? Não, bacana. Nós separamos aqui um slide onde, enfim, o Google apresentou aí um reporte essa semana, né? Quer dizer, sobre a busca de ajudas financeiras, né? Quer dizer, a controladoria também está muito relacionada à gestão de caixa da própria companhia, né? Quer dizer, da gestão financeira, onde exerce um papel fundamental, né? Juntamente aí com a diretoria financeira, né? Para poder tomar as medidas, para poder apresentar eventualmente aí, né? Quais são as alternativas, né? Qual que é a realidade dentro dos seus planos, né? Então, é muito interessante esse slide aqui, né? Olha só, né? Ajuda coronavírus, né? Quer dizer, subiu 8.768%, né? Ajuda governo, mais de 3 mil, ajuda MEI. Até os duzentinhos tem aqui, Thiago, ó, R$200, 773% de aumento, né? Quer dizer, tá todo mundo desesperado, né? Com relação aí, né? A questão, a posição do caixa, né? Aquela brincadeira que a gente faz aí que, né, o caixa é o rei, né? Quer dizer, nesse momento de dificuldade, todo mundo está sentando em cima do caixa, né, e fazendo aí o dever de casa. Eu acho que é importante, então, esse papel da controladoria, né, em dar o suporte aí para os executivos, né, da empresa com relação aí, né, às medidas que devem ser tomadas. A gente brinca que a controladoria, né, eventualmente, né, Thiago, quer dizer, quando a gente faz aqui uma analogia, né, a um navio, né? Então, quer dizer, na verdade, a controladoria e o controle ajuda a dar a direção, né? Quer dizer, para onde que o barco está caminhando, para onde que nós estamos indo, né? Porque um barco, né, sem direção, logicamente, né, fazendo o link aqui já com o papel da controladoria em relação à estratégia, né? Toda empresa tem que ter a sua estratégia empresarial, onde, né, quer dizer, se não tiver uma estratégia muito bem firmada, o barco pode ir em qualquer, né, para qualquer direção. Então, acho que é importante estar muito bem firmado, né? Quer dizer, quais são os objetivos estratégicos, aonde que a empresa quer chegar, né? E, logicamente, fazer aí o seu processo de revisão, que a gente chama de fazer aí o nosso, né, dever de casa. A tela está compartilhada aí, né? Tá sim, estamos vendo aqui. Vou pegar seu gancho aí, Rodrigo. Tá. Uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte, quando a gente olha especificamente para a contabilidade, de uma forma geral, ela tem um objetivo, eu brinco que a contabilidade lê uma história que alguém escreveu, sabe? Se alguém escreveu uma história triste, ele vai ler uma história triste. Então, mas se escreve uma história feliz, vai ler uma história feliz. Quer dizer o quê? Cabe à contabilidade apresentar efetivamente os resultados do negócio. Entretanto, a posição e uma evolução, que eu chamo de controladoria, é não só pegar essa transmissão dessa informação de como aconteceu, mas sim fazer um acompanhamento a tempo do que está acontecendo, para ver se o que você disse aí, se o barco está indo na direção desejada, se não vai trombar com um iceberg, ou se tiver um iceberg, quais são as medidas que podem ser tomadas para contornar ele, para desviar, ou minimizar os impactos do mesmo, né? Então, como que você acaba de colocar aí, planejamento, controle e tomada de decisão é o fato principal. Cabe à controladoria, junto com toda a estrutura da empresa, fazer a elaboração de um orçamento e o seu planejamento de metas, e a partir disso aí, a gente tem um controle muito forte de indicadores. Indicadores esses que a gente vai estar monitorando a todo momento e, consequentemente, conforme os reflexos que os indicadores vão apresentando, a gente tem as decisões a serem tomadas. Então, acaba que, muitas das vezes, a gente
dentro de uma estrutura empresarial, a gente se depara com cenários e formas diferentes de avaliações de negócio. Pode ter uma gestão que tem um acompanhamento, uma forma mais simples de gerir as informações. Não quer dizer que isso esteja errado. Isso é uma história, é uma cultura e uma forma que ela entende, certo? Entretanto, eu posso ter outras estruturas empresariais que vão num detalhamento muito maior de informações. O que cabe ali dentro da controladoria, e a gente tem essa expertise, é de saber se esses indicadores utilizados, essa metodologia utilizada é a ideal, está dentro daquele tipo de negócio, para aquele segmento específico, e o quão necessário é o nível de detalhamento, digamos, informações macro ou micro, para essas avaliações. Mas, de uma forma bem simples, é o que você colocou aqui no final do slide, é o monitoramento do plano. A gente tem que monitorar o plano. E agora, diante de um cenário desse de pandemia, o futuro, em certos momentos, ninguém sabe, cara. Quando começou esse negócio, não, vamos falar aí de 30 dias, de 60, de 90. Hoje a gente tem pessoas falando que 2020 já era, que vai ser um ano, e outra, que é um ano totalmente diferente. Eu já tenho na minha cabeça que não é só 2020, os próximos anos serão muito diferentes. Tem uma mudança significativa, tem até um dos próximos comentários que vocês vão ter, é a evolução e a forma de tratativa de novos modelos de gestão, de acompanhamento. Então, nós lá na controladoria, a gente tem que estar muito bem alinhado com todos esses itens, para que a gente consiga cumprir o nosso dever efetivo, que é isso aí, planejamento, controle e tomada de decisão. Acho que é importante destacar também, né, Tiago, essa questão de ter um planejamento estratégico, né, ou ter uma peça orçamentária, quer dizer, não é somente para grandes empresas, né? Hoje a gente sabe que as pequenas e médias empresas, muitas, né, acabam trabalhando de uma maneira informal, né, com relação a esses artefatos que nós chamamos da contabilidade, mas destacar que tanto o planejamento estratégico, né, e o próprio orçamento em si, né, o orçamento é uma peça dentro do planejamento estratégico, né, dificilmente vai ter um orçamento que não está linkado, né, dentro de uma peça maior, vamos bem dizer assim, né? Então você tem muitas oportunidades, né, de trabalhar com as suas metas de curto, né, de médio, de longo prazo, quer dizer, fazer um link, né, entre aquilo que é estratégico e aí você traz para dentro, logicamente, do seu orçamento, onde você vai fazer o acompanhamento, né? O orçamento, então, ajudaria nesse sentido, né? Ajudaria a gente a fazer a implementação da nossa estratégia. A tua empresa tem uma estratégia, Thiago? A minha empresa tem uma estratégia, né? Quer dizer, a empresa de vocês aí, né? Elas possuem uma estratégia definida, né? Isso está na cabeça apenas dos sócios, dos acionistas, né? Ou isso é algo que é compartilhado com todos? É importante, Sim. né? Não, é muito bacana. Eu quero pegar dois pontos no que você falou. Primeiro, quando você trouxe qualquer empresa de qualquer tamanho, uma frase que eu gosto muito de usar, que muitas das vezes o feito é melhor que perfeito, né? Então, muitas das vezes a gente pensa, minha empresa é pequena, eu não tenho financeiramente como contratar, como acompanhar e fazer isso. Cara, feito é melhor que perfeito. Você tem que criar alguma coisa e acompanhar. Não pode deixar a coisa solta, né? Então, independente do tamanho da empresa, do porte, do segmento, é necessário, sim, criar algumas formas de medida, nem que seja a minha prospecção de receita para os próximos 3 meses é de R$200 mil, sendo 66,66 por mês. Beleza, começou com alguma coisa. E à medida em que a gente vai acompanhando, a gente vai aprendendo. Não adianta a gente pensar em planejamento estratégico, e orçamento e tudo mais, se a empresa tem uma maturidade para isso. Dificilmente a gente consegue, da noite para o dia, uma empresa que nunca teve controle, da noite para o dia já tem um planejamento estratégico, um business plan para os próximos 5 anos, um acompanhamento de orçamento no detalhe, esquece, não vai funcionar. Então, é um processo de evolução. E essa evolução, muitas das vezes, ela não é um certo tempo, uma dificuldade muito grande. Às vezes a gente necessita, consegue um auxílio de alguém, outras vezes não. Mas o que precisa é dar um start e começar. É uma coisa que eu sempre falo. Com relação ao Grupo TQA, a gente tem um comitê gestor, onde se reúnem os principais gestores do grupo para a gente discutir como estão os resultados, como estão as ações, para que a gente faça todas essas avaliações. Tá? Então, existe sim um planejamento,
O pensamento e as definições da diretoria são muito bem alinhados com a parte operacional, tendo em vista que as decisões mais importantes sempre são tomadas em conjunto. Existe aí um time para fazer uma análise financeira, fazer uma análise de resultado, cabe no departamento de fazer uma análise de investimento, de perspectivas, parte tributária, parte contábil, fazer proposta de melhorias, algumas situações, e aí a gente envolve vários outros times, trazendo comercial, operação. Então, tudo é muito bem compartilhado e muito bem estruturado. E existem alguns pontos de melhoria, assim como toda e qualquer empresa, mas efetivamente isso aí estão muito bem alinhados. A gente passa agora para um momento diferente nessa fusão que a gente vai ter agora, que a expectativa é que no dia 1º/6 a Nutrien assuma a gestão da operação. Tá? A expectativa é porque existem algumas condições para serem cumpridas, mas estão caminhando para que isso aconteça. Né? Então, acaba que aí a gente vai se deparar com um movimento um pouco diferente, ter uma estrutura de uma forma diferente, também umas metas e forma diferente de acompanhamento. Mas aquilo que foi estruturado dentro do Grupo Tecagro foi algo fantástico aí nesses 24 anos, até que a empresa tem um crescimento de aproximadamente 31,5% de receita nos últimos 5 anos. É algo expressivo e a gente se depara hoje com o cenário dessa pandemia e nossos impactos em receitas praticamente não existem. É muito mais impacto nas medidas de proteção dos colaboradores, de cumprimento de normas e de acompanhamento daquilo que o mercado vem praticando. Bacana. Então, nós colocamos aí, né, algumas funções da controladoria, né, quer dizer, suportar o planejamento estratégico, né, quer dizer, trabalhar planos, metas de curto, médio e longo prazo, né, em toda a companhia, né, ter um processo orçamentário, né. É importante dizer também que se a empresa tinha um planejamento, né, tinha um processo de orçamento, tendo em vista, né, os acontecimentos do Covid, né, Thiago, nós precisamos, logicamente, rever esses planos, né, rever ou até como o nosso professor Yadomari colocou na semana passada, né, quer dizer, abandonar, jogar fora e criar outro, né, mas logicamente também não dentro de uma radicalidade, né, também muito forte, né, quer dizer, o que dá para aproveitar desse plano, né, e logicamente muitas metas, enfim, né, composição de caixa, uma série de itens ali dentro, nós temos que ter uma revisão um pouquinho mais radical, né? Mas muita coisa ele pode ser aproveitado, né? Então, a dica é, logicamente, revisar esse planejamento estratégico, quem não tem, montar um, né? Quer dizer, olhar um pouquinho, ver o que a concorrência está fazendo também, o tal do olhar para dentro, olhar para fora, né? Quais são as oportunidades, né? Mais ou menos aí uma análise SWOT. Quer dizer, ter o processo orçamentário, né? Sempre está acompanhando o desempenho financeiro e também não financeiro, né? As medidas não financeiras, e está discutindo a questão de remunerações, né? Nós trabalhamos também esse item na semana passada, dizendo que as grandes companhias, né, estão mudando, né, revendo aí o modelo de remuneração, né, dos seus altos executivos, né? Então, os executivos com grandes salários, né, estão sendo chamados, né, no momento onde se estabelece aí a questão do bom senso, né, logicamente dentro de uma parceria, onde então evidencia aí tanto a parte do colaborador, né, como da empresa, onde então nós chegamos num novo modelo, né, de remuneração, pensando em alguma coisa mais relacionada aí ao variável, né, e não tão somente com base em remunerações fixas, né? Então, a controladoria ela vai exercer aqui um papel interessante, né, de, né, trazer, né, informações para a tomada de decisão, juntamente com a contabilidade, né, no sentido de reduzir aí a simetria informacional, né, bem como também exercer o seu papel motivacional, né? Então, dentro disso nós vamos ter aí a escolha dessas práticas, dos controles, né, que nós temos que ter, implementar, né, fazer a utilização dessas práticas para poder então alcançar aí os objetivos, né, estratégicos da empresa, né? Tudo isso então a controladoria vai ajudar e precisa estar muito atenta, né? Quer dizer, em estruturas mais simples e complexas nós podemos ter, né, uma implementação, né, da controladoria, um posicionamento um pouco diferente, né? Onde nós temos aí a questão, né, da distância entre grupo de controle e os gestores, né? Numa estrutura mais simples é uma menor distância, né? Numa estrutura mais complexa, logicamente a distância é maior, então você tem que ter aí, né, instrumentos para poder então reduzir essa questão da distância, e a contabilidade nos ajuda nesse sentido, né? Rodrigo, só um parênteses aí. Você acabou de falar também de ações motivacionais, né? No momento que a gente lê um quadro desse, de uma estrutura maior, a gente tem uma maior distância, cabe muito a nós aqui da controladoria encurtar essa distância. A gente
tem junto desse encurtar essa distância, porque aquilo que eu falei, ó, retrovisor e para-brisa. Você está olhando para trás, mas já pensando o que pode acontecer lá na frente, e muitas das vezes esse é o momento da gente proporcionar uma sinergia maior entre as áreas, para que consiga perceber, olha, minha parte de custeio está desandando em relação ao meu... É o momento de frear um pouco esse tipo de operação, indicando aí que, em comparação com os exercícios anteriores, a receita foi custo. Então, eu posso ter algumas coisas aí diferentes. Talvez seja na hora de segurar um pouco esse tipo de produção, jogar para um momento mais para frente. Então, essa distância que pode existir, cabe ali à controladoria um papel muito forte para poder encurtar essa distância, para que a gente tenha efetivamente uma sinergia e acompanhamento efetivo dos resultados, o cumprimento da meta. Enquanto for mais complexa, então, a estrutura, né? Quer dizer, ter um sistema de planejamento, ter um orçamento, né? Para poder, então, facilitar a comunicação, né? Ter um sistema de avaliação de desempenho também, né? Com relação ao monitoramento, né, das ações, né? Lembrando um pouquinho aqui né, com relação à teoria da agência, né? Quer dizer, então, reduzir um pouquinho essa simetria. E também estabelecer sistemas de feedback, né? Para correção dos desvios aí de comportamento. É muito importante, então, dentro das funções da controladoria, né? Tanto esse aspecto informacional, como também, né, o que nós comentamos aí do motivacional, né? E a questão do orçamento também, né, indicado que todas as empresas, então, façam um pouquinho a sua lição de casa, né? Ter um orçamento, ter um CAPEX, né? Quer dizer, aquilo que nós vamos investir, né? Ter um planejamento operacional, né? Com uma avaliação de desempenho, né? A comunicação das metas, a coordenação, né, de toda a empresa, visando, então, influenciar o comportamento, né? Esse é um esqueminha, né, feito pelo professor Fresati, né? Onde traduz bem aí qual que é o papel, né, os papéis aí do orçamento dentro de uma companhia, né? Independentemente do tamanho da sua empresa, nós indicamos, nós orientamos, né, que ele seja realizado, né? De preferência aí, quanto mais formalizado possível, para fazer esse acompanhamento junto com a alta direção, né? Então, alguns deveres de casa que nós selecionamos, né, pensando um pouquinho nesse momento, né? Quer dizer, ter um novo planejamento estratégico, né? Quer dizer, revisitar aquilo que nós montamos, estabelecer uma nova, né, uma nova estratégia e aí rever todo o planejamento, né? Acho que isso é importante, né? Muito linkado aqui também aos investimentos necessários, né? Muitas empresas nesse momento precisaram fazer novos investimentos, né? Seja com relação a marketing, né? Antes nós passávamos em algumas empresas, agora tem lá, né? Tem as faixas, tem as campanhas, tem redes sociais, uma série de investimentos, né? Ao mesmo tempo que eu preciso sentar em cima do caixa, né, Thiago? Eu preciso também buscar se está certo ou não. O importante da gente pensar nesse novo planejamento estratégico é que a gente, quando a gente fala desse momento da pandemia, a gente sempre pensa em coisas ruins, né? Mas a gente pode se deparar em um momento também muito favorável para alguns tipos de negócios. Então, a gente tem alguns negócios que eles vão começar a rever a sua forma de atuação. Então, assim, pode pegar algum escritório de consultoria, escritório de contabilidade, como eles vieram há muito tempo aí proporcionando algumas melhorias, transformando as informações em modelo mais digital, uma comunicação eletrônica com os clientes. Em determinado momento, algumas entidades, algumas empresas vão olhar e falar, pô, eu não preciso manter uma estrutura que me tem um custo elevadíssimo, me dá uma despesa muito grande de aluguel, de manutenção, com tudo, e o meu trabalho roda com os meus colaboradores em casa, e muitas das vezes eu posso proporcionar um benefício melhor para os meus colaboradores, e o negócio vai ter uma outra forma de olhar. Assim como muitas empresas que antes ficavam se debatendo com restaurantes, com estrutura de restaurante, o delivery pode se virar uma forma bem mais barata devido à necessidade de estrutura, de manutenção e tudo mais. Então, acaba que a gente tem alguns mercados, alguns cenários em que a pandemia vai fazer muito bem. E automaticamente vão entrar novas necessidades de investimento. Muitas vezes, alguns investimentos que estavam planejados vão ter que ser entendidos como perdas, porque efetivamente não vai produzir resultado, não vai produzir efeito no curto, médio e longo prazo. Então, o planejamento estratégico ele tem que ter um olhar não só para números, ele tem que ter um olhar ali para o cenário e entender as oportunidades e os riscos efetivos que estão acontecendo. E aí sim,
vão ter que surgir tomadas de decisões. E decisões, cara, é uma coisa que é muito sério, porque nesse momento a gente estima aí 90 dias, 60 dias, 120 dias, qual efetivamente é o prazo em que as empresas vão ter que suportar ou que elas vão se beneficiar por esse momento. Então, muitos cenários de muita incerteza e muitas decisões agora que serão tomadas que serão extremamente salutares e outras gerarão grandes dissabores para os negócios, né? Legal. Então, elaboração ou revisão orçamentária, o diagnóstico de rentabilidade operacional, né? Quer dizer, fazer uma revisão, né, de todo o seu processo, né? Revisão de produtos, de processos, margens, né? Quer dizer, avaliar, olhar para fora também, né? E entender um pouco como está o cenário, como está o comércio, né? Você tentar identificar oportunidades, né? Principalmente, né, no mundo digital que nós estamos vivendo hoje, é muito importante. Revisão das políticas de remuneração, reformulação do modelo de negócio, né, e da própria estratégia empresarial, né? Aqui nós trazemos um exemplo aqui, né, ó. A palavra como fazer compras online, ela cresceu 198%, né, em março, né? Isso é uma pesquisa que o Google fez, né? Oportunidade. Aqui buscando o que foi chamado aqui de imigrantes digitais, né? Quer dizer, nossos avós, né? Quer dizer, aqueles que não têm, enfim, quando veio a internet, não fez um acompanhamento desse processo, né? Quer dizer, o sujeito não sabe entrar na internet, não sabe navegar, né? Então, como a empresa ela acaba, né? Então, buscando como fazer essa comunicação, né? Aqui um exemplo do Banco Rodrigo, fazendo uma deixa eu fazer um parênteses aí, cara, que é até um comentário muito positivo, né? Assim que eu cheguei aqui no Grupo TecAgro, a gente implantou várias medidas de transformar o relacionamento de entregas em meio digital, tanto internamente da minha estrutura, do meu departamento, quanto com os outros departamentos. E quando vieram as medidas de isolamento, que foram bem duras inicialmente, né, tomamos a decisão de colocar 100% do back-office, pelo menos o meu time da controladoria, como a gente trabalha numa sala compartilhada, tem controladoria financeira, RH, várias áreas jurídicas, tudo numa sala só. Então, eu tirei meu time pensando aí nessa medida, cada gestor tomou sua decisão, mantivemos aí a questão de isolamento e tudo mais. E o mais interessante de tudo é que depois de 2, 3 semanas a gente avaliou, não tivemos perda nenhuma com relação às entregas, inclusive algumas entregas até tiveram uma qualidade maior. Então, essa preparação que aconteceu e que a gente já tinha feito anteriormente, fez uma diferença significativa na qualidade das entregas e nos resultados proporcionados ali dentro da controladoria. Então, acaba que uma coisa que a gente prega muito e coloca muito, que é a aproximação das áreas. Quando veio essa pandemia, a gente teve que ter um distanciamento, mas acabou que um relacionamento um pouco diferente, porque esse momento exige isso, mas sempre focando ali nos resultados nas entregas. Então, até um colega acabou de colocar aqui no chat com relação aos escritórios de contabilidade, para mim é um grande exemplo. Se não houve já uma virada de chave lá para trás, agora é o momento. E eu volto a falar, gente, feito é melhor que perfeito. Não deu para fazer lá atrás, vamos fazer agora e vamos seguir, que daqui a pouco as coisas vão se ajustando. Bacana, é isso aí mesmo. Então, revisar essas estratégias, né? Buscar novas formas de atender e chegar aí aos seus clientes, né? É um exemplo que saiu na Forbes, né? Essa semana aí, né? Então, os supermercados, né? Algumas cadeias aí importantes, né? Estão dobrando suas ofertas de entrega na calçada, né? Inúmeras outras empresas estão investindo ou apenas começando a entregar, né? Quer dizer, uma mudança de hábito e a estratégia da tua empresa, né? Também tem que andar, tem que atualizar, tem que correr atrás, né? Onde está o cliente, onde está o dinheiro, a gente vai e caminha, né? Estava até brincando ontem com o sócio Diego, ontem à noite, né? Não sei se, enfim, na cidade de vocês aí, mas o Cinemark está fazendo entrega de pipoca, né? Delivery de pipoca, né? Quer dizer, ou seja, né? Tá precisando de caixa, tá precisando que entre, né? Recursos. Como a maioria dos shoppings estão todos fechados, né? Então, nós temos, né, uma mudança de estratégia de buscar o cliente, de buscar realmente, de fato, uma entrada de caixa, né, com delivery aí de cinemas, né? Então, muito interessante aí esse comportamento das empresas. Um comentário. Tem uma rede de cinemas que ele está implantando no sul, se eu não me engano, em Passo Fundo. Aqueles cinemas na mão antiga, que você estacionava o carro e tinha a tela lá de fora. Então, a gente vê algumas coisas que a gente não imaginava voltar e agora estão aparecendo novamente.
Então, cara, necessidade vai surgir, novos negócios vão surgir e é o que importa, que as coisas continuem acontecendo, né? Legal. Então, né, para resumir alguns aspectos importantes aqui, né? Ó, então, uma atenção especial com caixa, né, capital de giro e capital de terceiros, sempre está revendo, né? Inclusive aí com as novas linhas de crédito que nós temos, né? Ontem a gente E importante, Rodrigo, uma coisa que eu sempre falo muito, como que eu vou avaliar a caixa lá dentro da controladoria? Como que eu avalio o capital de giro e capital de terceiros? Eu tenho que estar sintonizado com as áreas de crédito, cobrança, contas a pagar, tesouraria. Como que está a gestão e a parte financeira? Cabe aí um bate-bola, um meio de campo muito bem feito, para a gente consiga fazer essa gestão e fazer esse acompanhamento nesse momento de crise, né? Então, é fato, não é só ali dentro do departamento de contato da controladoria produzir informações e disparar e-mail. Esquece, cara. Tem que ter uma atuação, tem que ter uma parte motivacional muito ferrenha, proporcionar melhorias, identificar oportunidades, e isso aí em conjunto, as coisas acontecem e fluem, né? Sim, outro aspecto importante é a questão da inadimplência, né? Como nós vimos no caso da Movida aí, né? Fazendo um impairment de algo em torno de 50 milhões, né? Quer dizer, como isso impacta todo o planejamento financeiro da empresa. Giro dos estoques também, né? O Carlos vai falar um pouquinho sobre alguns, né, impactos dentro da contabilidade. Recuperação de tributos também, né? Muito importante. Hoje saiu uma reportagem legal aí dizendo, né, que a Receita Federal perdeu, né, um caixa absurdo, especialmente também por compensações tributárias. Né? CAPEX, né? Quer dizer, momento de segurar ou expandir, né? Quer dizer, se eu segurar, será que eu consigo ainda me manter, né? Tendo em vista essa mudança da estratégia, né? Quer dizer, ao mesmo tempo eu tenho que segurar, eu tenho que investir, senão eu estou fora, né, do mercado, tendo em vista todas essas mudanças, né? Então, quer dizer, ter um alinhamento com a nova estratégia, né? O cumprimento dos covenants, né? Quer dizer, das cláusulas, né? Das restrições com relação a financiamentos, né? Como que a gente vai, né, garantir que isso seja realizado, o acompanhamento, né? Quer dizer, especialmente com relação aí a indicadores, né, EBITDA, como que as instituições vão se comportar com relação a esse assunto. E custos de produção e ociosidade também, né, um aspecto muito importante dentro do nosso, né, da controladoria, para ela poder estar acompanhando esses custos, né. Essa parte do custo de produção e ociosidade é muito interessante a gente entender efetivamente o que a contabilidade entende como custo em determinado momento de despesa. Porque muitas das vezes acaba que você está sendo uma sobrecarga de despesa e não o seu custo está sendo prejudicado. Então, cabe uma análise ferrenha e um acompanhamento muito forte em cima dessas linhas, porque nesse momento pode se perder significativamente a interpretação efetiva do negócio, né? Sim, com certeza. Bom, pessoal, falamos um pouco sobre controladoria. Vamos agora comentar então um pouco dos impactos sobre as demonstrações financeiras, né? Está tudo relacionado também com o assunto da controladoria, que utiliza essa contabilidade para poder, então, né, preparar todos esses materiais, né, que nós acabamos de comentar. Carlos, está por aí? Vamos compartilhar sua tela, então, pode ser? Boa tarde para todos novamente. Primeiro, parabenizo o Rodrigo aí por essa sequência aí de eventos, né? Foi organizado lá pelo escritório de Goiás, de Goiânia. E convidou para a gente falar um pouquinho sobre esses aspectos das demonstrações financeiras. Vou tentar cumprir o tempo aqui que me foi dado. Eu sou sócio da Conscamp, fico em São Paulo. E, para quem não me conhece, sou contador também. Trabalho em trabalho de auditoria, em trabalho de asseguração. Bom, acho que o Rodrigo falou um pouquinho, na semana passada também, o Diego, o professor Edomar e as outras pessoas que passaram por essa live falaram um pouquinho sobre isso. A gente está num cenário de total incerteza, né? E como que isso afeta o preparador e o revisor da demonstração financeira, né? Então, isso gera um grande desafio. A gente tem setores que estão sendo mais impactados do que outros. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma situação de incerteza geral em todos os negócios, aumentos de riscos, e isso precisa ser tratado nas demonstrações financeiras, né? A gente começa com um processo de crise aqui no Brasil, um processo de paralisação, um processo de isolamento, mais em março, né, na segunda quinzena de março.
mas isso já vinha um cenário de incerteza desde quando começa fora do Brasil, na Europa, Ásia, assim por diante, né? Existe uma dúvida já no fechamento da demonstração financeira de 2019, como que deveria ter sido tratado isso. Algumas empresas cumpriram o prazo da lei das SAs do mês de abril, né, final do mês de abril, para aprovação, para a realização das AGOs. Algumas ainda não, em função dessa dilatação de prazo. Existe uma dúvida de como tratar isso no encerramento de 2019, como que isso deveria ser feito. Eu sei que é uma norma, um ofício da CVM, mas é uma boa prática que acaba sendo aplicado para demais empresas, demais companhias. E esse ofício da CVM ele acabou dizendo o seguinte, que encerramento de 2019 ele vai ser tratado como evento subsequente, nota explicativa. Então, mesmo aquelas empresas que estão soltando, estão publicando agora, essa semana, no mês de maio, que publicaram no mês de maio, todo o tratamento relacionado à Covid, ele foi especificamente tratado em nota explicativa, em eventos subsequentes. E não como critério, mudança em critério de contabilização, como um ajuste na demonstração financeira em si. Né? A CVM determina que isso seja feito para as operações, para aquelas demonstrações que tem um período de reporte para o ano de 2020 em diante. Então, se tiver ITR, se tiver informações semestrais, para esse exercício começa sendo tratado como ajustes na demonstração financeira, seja mudança estimativa e critério de contabilização. Né? O IASB, no final de março, ele soltou um comunicado, né? Não foi uma norma, foi um comunicado mais específico sobre o FRS 9, instrumentos financeiros, falando um pouco sobre a questão da perda estimada, né? Então, o que isso deveria ser feito, o que deveria ser considerado na perda estimada, e uma vez que a prática das empresas, ela é olhar a série histórica, e como a gente está vivendo um ambiente totalmente novo, totalmente incerto, olhar só a série histórica não vai resolver o que a gente provavelmente vai ter de impacto daqui para frente. Então, o que ele fala? Ele fala o seguinte, que a gente precisa avaliar esses efeitos e tentar mensurar aquilo que, basicamente, nós vamos ter daqui para frente, né? E tentar trazer isso com a maior clareza e com a maior consistência possível na demonstração financeira que está sendo preparada naquele momento, né? E também considerar nesses aspectos os eventuais benefícios governamentais, os eventuais benefícios que foram conseguidos pela administração em relação a linhas de crédito, a prorrogações e assim por diante. Também teve um outro ofício da CVM falando específico sobre os instrumentos financeiros, sobre a FRS 9, e que ele fala o seguinte, que a análise ela precisa ser feita sobre alguns aspectos, basicamente 4 aspectos. Então, antes de fazer qualquer reconhecimento na demonstração financeira relacionada a instrumento financeiro, principalmente as contas a receber, os empréstimos ativos e assim por diante, essa estimativa de perda esperada, ela precisa ser levada em consideração o seguinte: um aspecto se é um aspecto temporário, né, é uma rolagem de dívida, uma prorrogação, ou se ele é um aspecto definitivo. Então, é um desconto que aquela empresa está tendo que dar, é uma redução que aquela empresa está tendo que dar. Isso é um aspecto que precisa ser levado em consideração. E também fazer uma análise qualitativa do crédito, verificando todo o instrumento. Então, quando a gente fala de análise qualitativa, acho que um papel importante que a contabilidade, que o preparador vai ter que ter, e também os revisores, é entender as suas partes relacionadas e o momento das suas partes relacionadas. Então, os descontos que estão sendo concedidos, a situação dos seus clientes, a situação dos seus fornecedores, para traçar o impacto que vai ter daqui para frente. Então, aquela política que já existia, que estava já sendo utilizada em relação à perda estimada, a PCLD, aquilo que estava sendo aplicado, ela vai precisar ser revista, mas sendo analisado um aspecto qualitativo muito fortemente em relação às suas partes relacionadas. Então, isso que vai ter que ser observado. Como que os seus clientes estão comportando, seus clientes estão reduzindo volume, seus clientes estão mantendo os volumes de produção, estão requisitando descontos, estão alongando prazos de pagamento,
Isso vai ser um trabalho em conjunto que a contabilidade vai ter, que os preparadores vão ter que ter, junto com as outras áreas da empresa, junto com a área comercial, junto com a área de operações, para aí conseguir estimar eventuais novos possíveis impactos e novas contabilizações ou mudanças de estimativa e mudanças de reconhecimento que até então eram diferentes, né? A CVM também coloca uma questão importante, que é sempre bom a gente relembrar. A gente tem que ser conservador por natureza, temos que aplicar o princípio temos que aplicar a questão do conservadorismo, mas ele fala de uma postura excessivamente conservadora. Então temos que tomar cuidado se tanto o preparador quanto o revisor está fazendo o diligenciamento correto das suas partes relacionadas para tentar capturar ao máximo os possíveis efeitos e não simplesmente ter uma postura excessivamente conservadora em relação principalmente a instrumentos financeiros ou outras contas de ativo da companhia ou mesmo a contas de passivo. Tá? Eu vou entrar especificamente, vou passar rapidamente os principais aspectos que eu acho que tem que ser observados, na nossa opinião, que tem que ser observado na preparação, em função do tempo, e depois eu vou dar um tempinho, se tiver alguma questão, a gente abre uma discussão pequena. É uma discussão no tempo que a gente tem. Acho que dois CPCs, duas normas que elas são bem importantes e que são gerais para a elaboração das demonstrações financeiras é o CPC 00 e o CPC 26. Então, o CPC 00 é a estrutura conceitual, o CPC 26 é sobre a apresentação das demonstrações financeiras. Ambas as normas, elas detalham o seguinte: informação qualitativa, avaliação de informações de períodos subsequentes, ou seja, o que a gente tem de futuro que precisa ser demonstrado em nota explicativa, e também a questão do going concern, ou seja, em relação à continuidade operacional. Né? A norma CPC 26 e também a estrutura conceitual, ela fala muito da questão do disclosure e como isso tem sido praticado, né? Se a gente olhar um pouquinho o primeiro ITR das empresas que já soltaram, mesmo aquelas que não soltaram opinião sem a opinião dos auditores, a gente vai ver que as notas explicativas, estão existindo notas explicativas novas, específicas para a Covid, mas muito relacionadas ao que a administração está fazendo em relação ao que a crise que elas estão enfrentando, mas também quais são as medidas que a administração está tomando. Né? Então, são notas específicas para esses fins e nós entendemos que aquelas empresas que, mesmo que não estejam no mercado de capitais, elas vão precisar ter uma avaliação mais crítica no encerramento de 2020 e aquelas, eventualmente, que reportem semestralmente também. Ou seja, quais são os impactos, quais foram os riscos assumidos, os novos riscos, as modificações e principalmente, quais são as medidas que a administração tem tomado para preservação de caixa, para manutenção do caixa, da geração de caixa pelas atividades operacionais e também eventuais medidas sociais que a administração esteja tomando. O CPC 01, ele também é um CPC bem importante, mas ele é aplicado especificamente para imobilizado, intangível e ágil. Acho que o conceito da recuperabilidade ele permeia por toda a demonstração financeira, mas ele é específico para aquele imobilizado, intangível e ágil, e com certeza a gente tem uma situação aí em que aquele teste de impairment, aquele teste de recuperabilidade que foi feito no encerramento do exercício de 2019, com certeza ele vai ter que ser revisto para o exercício de 2020. Basicamente por quê? Quem faz por fluxo de caixa descontado, né, por valor em uso, as estimativas, consequentemente, são outras, né? Então, capacidade de geração de caixa provavelmente vai ter mudança, tem redução de volume, a gente está no novo cenário econômico, onde que as taxas de desconto provavelmente vão precisar ser revistas, né? A gente tem um cenário macroeconômico melhor, mas a gente tem um risco maior, tem um spread bancário maior, os níveis de working capital e de dívida, consequentemente, são afetados. Então, aquela modelagem que foi feita para tratar do valor em uso na demonstração, no teste de impairment para o encerramento de 19, com certeza ele vai precisar ser revisto para 2020. E também o valor realizável com venda, né, o valor líquido de venda, que é uma outra metodologia para o teste de recuperabilidade, consequentemente ele também precisa ser
revisitado, se esse foi uma metodologia aplicada, porque aquele valor líquido de venda, ou aquele valor justo de venda que foi utilizado no passado, consequentemente ele sofreu alguma alteração, né? Chama atenção principalmente aqueles ativos, né, que não têm vida útil definida, né? Então a gente está falando do ágio, né, os intangíveis, né? Principalmente aqueles que não têm vida útil definida. Todos eles estão sujeitos ao teste e eu chamo a atenção isso, porque o business plan da companhia, né, o plano de negócio que a companhia vai ter para esse período, consequentemente é diferente daquilo que teve no encerramento de 19. Então isso é uma coisa que vai pegar, que precisa ser observado para o 2020, né? Precisa ser observado pelos preparadores para o exercício de 2020. Questão dos contratos com clientes, né? CPC 47, a gente tem uma questão de desempenho, obrigação de desempenho. Existiu, com a crise, tem uma redução significativa de volume de produção, novas cláusulas de contrato. Então, os possíveis impactos nas obrigações de desempenho, elas precisam ser observadas. Existem muitas empresas preferindo vender com uma margem menor e, consequentemente, aplicar desconto. Isso afeta no preço e no valor de receita, isso está no CPC 47. Então, precisa ser uma coisa também observada, consequentemente, receita de contratos com clientes. A questão dos estoques, bem relevante, acho que para as indústrias, o Rodrigo comentou um pouquinho da questão, aquelas empresas que têm estoques com datas de validade que não estão conseguindo realizar, empresas que têm situações em que estão com ociosidade em função de parada de fábrica, né? A gente tem sempre que lembrar que a alocação de gasto geral de fabricação, dos overheads, é sempre com base na capacidade normal. Se eu não estou produzindo nada, ou se eu tenho uma produção menor, esse excedente ele acaba virando despesa. Então, isso é um aspecto importante a ser observado. E também as políticas, né, para slow moving, para valor realizável líquido. Essas políticas, com certeza, precisam ser revisadas. A gente tem uma situação econômica diferente, preços diferentes, principalmente quem tem exportação e importação de produto. E também a própria realização dos estoques. Então, aquele período de realização, aquele estoque que ficava parado em um determinado período, ele tem capacidade, a empresa consegue ficar com mais estoque parado em função de crise ou não? Isso é um aspecto importante a ser observado. Os instrumentos financeiros, a gente já passou um pouquinho sobre ele, falando do IFRS 9, que é a questão da revisão da perda esperada, né? Então, a questão de ter uma maior necessidade de informação qualitativa, entender o relacionamento com as partes relacionadas. Aqui eu chamo a atenção também para as operações com moeda estrangeira, os empréstimos em moeda estrangeira, contas a receber em moeda estrangeira, o efeito cambial que está tendo. Observo também as operações de hedge que eventualmente foram contratadas. Acho que eu vou falar um pouquinho disso mais à frente. Mas a questão da revisão da perda esperada, consequentemente, vai exigir o melhor diligenciamento das partes relacionadas para conseguir estimar melhor os eventuais efeitos nos instrumentos financeiros. A questão do evento subsequente, isso já era um tratamento que já foi fortemente adotado no encerramento de 19, mas ele também vai ser algo importante, principalmente para quem tem período de reporte diferente, que está reportando no meio desse exercício, ou quem tem um período de reporte diferente de 31 de dezembro. Algumas multinacionais reportam com 31 de agosto e outras por esse período. Isso também é um aspecto relevante, ou seja, como que isso vai ser tratado nos eventos subsequentes, ou seja, a informação qualitativa que vai ser colocada em notas explicativas de evento subsequente. Eventualmente não tenham ajustes, mas isso vai exigir nota específica indicando quais condições surgiram, o que está sendo realizado pela administração, quais foram os novos riscos, quais foram as novas realidades e também quais foram as medidas tomadas para preservação de caixa, manutenção da atividade operacional, principalmente. Em relação ao ativo imobilizado, acho que a gente precisa, e também falando junto com o arrendamento, a questão da revisão de vida útil, né? Se existiu aí paradas de fábrica por períodos consistentes ou períodos longos, mudanças de perspectiva de utilização de ativos, isso precisa ser refletido. O Rodrigo deu um exemplo da Movida, que teve um teste de impairment,
Isso impacta na questão, uma perda por impairment na questão do ativo imobilizado, que já está reportado no primeiro trimestre. Isso se relaciona com o CPC 01, mas o CPC 27 chama atenção para dois aspectos. Um é a questão da vida útil do ativo, se aquele mesmo padrão de consumo, de benefício econômico que ia fluir, ele vai continuar fluindo na mesmo patamar que existia até antes da crise, e também os valores residuais. Será que esses valores residuais vão conseguir ser obtidos como eram obtidos até então? Né? A mesma coisa para os contratos de arrendamento. Então, há os contratos de arrendamento que foram para os ativos das empresas e os períodos de utilização também, consequentemente, existirão taxas, renegociações, isso precisa ser corretamente refletido nos contratos de arrendamento, na ponta passiva, mas também o período de utilização do direito de uso, né, do ativo que foi registrado em decorrência do arrendamento, também precisa ser observado se sofre algum impacto em função de alongamentos, utilização por mais de um período, utilização por mais tempo do que já estava previsto. Né? Créditos tributários e tributos sobre o lucro, acho que é bem importante isso observar, ou seja, a CVM tem nome específico aqui, se a empresa não pretende ter realização de tributo diferido ativo não espera realizar em 10 anos, esse tributo diferido ativo, ele não pode ficar no ativo da companhia, isso também é uma prática adotada que pode ser adotado para as outras empresas, mas o ponto-chave aí é mostrar a recuperabilidade desses tributos diferidos, né? Estendo isso também para os créditos tributários. Então, às vezes, as empresas têm ICMS a recuperar e está mudando a operação, está mudando o business plan por algum determinado motivo, o período está entrando em algum tipo de período prescricional, aquele crédito não vai ser realizado por algum motivo, isso também pode gerar um problema de realização e demandando uma provisão para perda. Assim como o tributo sobre o lucro, seja por prejuízos fiscais ou seja por diferenças temporárias. Então tem que ter uma evidência clara de realização e de realização, né, de tornar isso caixa. E também, no caso do tributo sobre o lucro, se quando ele vai se tornar caixa, ele não vou ter uma base negativa, aí eu não tenho efeito, eu vou acumulando essa base negativa. Então isso é importante ser observado, principalmente nesse cenário de redução, possíveis reduções de geração de caixa pela atividade operacional e, consequentemente, de lucro fiscal. As provisões, CPC 25, acho que existiu, semana passada, o Diego e o Rodrigo abordaram diversas medidas trabalhistas que foram tomadas. Eu entendo que novas divulgações elas podem ser requeridas, que estejam relacionadas a passivos contingentes, a mudanças de tratamento ou mudanças de estimativas. Tudo isso não é necessidade de processo de ter uma contingência nova que precisa ser mudado o tratamento. Eventualmente, uma mudança na estimativa pode decorrer de novos abrandamentos, novas situações colocadas pelo governo frente à crise. Isso precisa impactar e muda a questão das contingências, sejam elas passivas ou, mais normalmente, as contingências passivas. Bom, eu vou finalizando, acho que eu tentei passar os principais tópicos, mas resumindo, acho que as questões dos instrumentos financeiros, as perdas esperadas, isso consequentemente, com certeza vai ser algo bem impactante para 2020, carece análise pela administração. Os primeiros ITRs que a gente já está vendo já estão saindo com algumas perdas, em função de prazos, em função de perdas que foram registradas em função dessas novas estimativas adotadas. Também estamos já observando nesses primeiros ITRs, também falando de instrumentos financeiros, mas específico de empréstimos, os covenants e quebras de covenants e defaults. Então, algumas empresas é obrigatório divulgar esses eventuais covenants obtidos ou eventuais defaults, ou cross-defaults gerados. Isso precisa ser divulgado, isso na explicativa específica. Então, a gente já viu algumas ações da administração, nas primeiras divulgações que a gente teve acesso, que a administração está olhando muito para o caixa e, consequentemente, quando a gente olha caixa e dívida, as ações que a administração tem tomado para manter fazer rolagem de dívida,
renegociar covenants e assim por diante, né? Então, isso tudo tem que estar em nota explicativa, em nota de empréstimo, além do assunto de perda estimada que a gente acabou tratando um pouquinho em relação ao IFRS 9. A questão das receitas, né? Então, falei um pouco sobre isso, os volumes de desconto e bonificação, isso impacta na contraprestação, então isso precisa já ser reconhecido inicialmente. Os estoques, principalmente para as indústrias e comércios, a questão do valor realizável, então, seja por valor realizável líquido, o nosso antigo custo-mercado, ou por slow moving, ou mesmo, e também para os níveis normais de produção e absorção do overhead. Empréstimos eu comentei, a questão do default e cross-default, eventos subsequentes, as questões, entendemos que isso pode gerar algumas discussões tributárias, precisa ser observado, principalmente as empresas que estão tendo descontos, né, que tinham uma condição e obteve um desconto, né, desconto financeiro por algum motivo, perdão de dívida, né, isso vai gerar tratamento tributário. Existem assuntos que a legislação é bem clara em relação a isso. Alguns outros assuntos eles demandam um estudo específico. Notas explicativas, com certeza esse ano vai ser o ano de muito mais notas qualitativas e informação qualitativas do que eventuais mensurações. Então, vamos ter que ler mais notas explicativas, os preparadores com certeza vão ter mais trabalho para evidenciar as medidas adotadas pela administração, a divulgação dos fatores de risco, as divulgações das repercussões e tudo aquilo que a administração vem adotando para passar de um período para outro. A questão do going concern, da continuidade operacional, não existe uma fórmula determinada pela norma, é uma análise abrangente, mas sob o ponto de vista prático, a gente tem que observar o seguinte, como que a entidade comprova que ela vai passar e vai ter condição de passar pelos próximos 12 meses. Qual que é o caixa que ela tem disponível? De onde vai vir esse caixa? Existem operações de empréstimo já contratadas? O caixa está disponível? Os acionistas já fizeram uma definição clara que tem recursos disponíveis? As linhas já estão contratadas, já estão aprovadas? Então, isso vai ser algo muito importante, a comprovação da continuidade operacional. Tá? A preparação mais realista, concluindo aqui, acho que a gente vai ter que observar, ter uma preparação mais realista, considerando a informação disponível até o período de reporte, né, até o momento da divulgação. A informação disponível é um ambiente de certeza, total incerteza, mas a gente precisa ter a divulgação de uma informação a mais realista possível até aquele determinado momento. Com certeza a gente vai ter um aumento de informação qualitativa e nota, né, permitindo que o usuário forme uma opinião, principalmente nesse ambiente de incerteza. Então a gente está num cenário ainda incerto, esses impactos ainda a gente é um pouco desconhecido, e a informação qualitativa e nota explicativa com certeza vai ser algo bem importante para esse período. Tá? Era isso que eu queria trazer. Fico à disposição se tiver alguma pergunta aí, Rodrigo. Beleza, obrigado, Carlos, pela participação aí. Realmente o nosso tempo é curto, né? Tem bastante assunto, a gente tem que dar uma acelerada aí, mas se alguém tiver qualquer dúvida, pode colocar aí no chat, ou no final a gente vai abrir também um tempinho aí para perguntas e respostas, né? Excelente apresentação, Carlos. Eu acho que realmente, de fato, é um desafio bastante grande, né? Para as empresas, para os preparadores e também para nós e colegas auditores aí também, né, Carlos? Quer dizer, a contabilidade já tem diversos elementos já de julgamento, então quem prepara tem que fazer o julgamento e nós, auditores, temos também uma grande responsabilidade em estar acompanhando tudo o que é realizado, em estar exercendo o nosso papel de avaliar se as regras, né, se foram bem aplicadas e se faz sentido aquilo que foi feito pelas empresas aí. Então, realmente é desafio para todo mundo. Bacana. Marcos, está presente aí? Vamos lá? Boa tarde, pessoal. Estamos aqui presente. Muito obrigado pela participação aí, Marcos. Se quiser fazer uma apresentação rápida. E aí obrigado. Eu vou fazer assim, uma apresentação rápida aqui. Eu acho que você precisa habilitar o meu usuário para poder compartilhar um material.
Bom, pessoal, primeiramente eu quero agradecer o convite aqui em nome da SIAG, né, em nome do Grupo SIAG, por falar desse importante tema, né, que é a eficiência operacional e uso de tecnologia. Para quem não conhece, a SIAGRE é uma companhia do segmento de tecnologia, né? A gente é uma software house, uma fábrica de software, né? Do segmento de tecnologia, que trabalha exclusivamente no setor do agronegócio, né? A gente trabalha exclusivamente no setor do agronegócio. A gente fala de Grupo SIAGRE porque quando a gente fala de tecnologia, não existe fim ali de meios de atuação. Então, a gente houve a necessidade de segmentar algumas atividades e criar algumas startups dentro do nosso nicho, do nosso segmento. Então, a gente tem aqui o Grupo SIAGRE, temos o nosso Hub Connex, que é um hub de startups, de hospedagem de startups, né? Temos o nosso MyFarm, No Fiscal, né? Assinei, temos a Implanta também, né? Que são pequenos nichos aí de startups conectadas à tecnologia, olhando para o nosso segmento de agronegócio, tá, pessoal? Então, a SIAGRE é uma companhia muito sólida aí nesse segmento de gestão para o agronegócio e uso de tecnologia. Já estamos aí há 22 anos no mercado. Bom, feita essa breve contextualização aí de quem nós somos, né? E para já começar a adentrar no nosso tema aqui de uso da tecnologia e eficiência operacional, é importante dizer que esse segmento do agronegócio, né, é um segmento que tem muito a amadurecer ainda, tá? Ele foi um segmento que, quando a gente fala assim de eficiência operacional, ele foi muito puxado por alguns setores que eu vou demonstrar um pouquinho mais à frente, tá? Vai ficar um pouquinho mais transparente. Antes de falar em cada setor, eu vou falar para vocês aqui qual que é o nível de maturidade de gestão que a gente encontra hoje dentro desse setor do agronegócio. Quando eu falo aqui setor de agronegócio, estou falando do setor de distribuição de insumos, né? Estamos falando aqui do setor de originação de grãos, lojas agropecuárias, né? Lojas do segmento de HF. Como que eles estão se comportando? Vocês disseram também aí que nesse momento de incerteza, a gente tem aqui empresas que foram muito impactadas e outras foram até beneficiadas, né? Eu digo que o setor de tecnologia ele foi muito beneficiado. A gente tem aí como exemplo a própria Zoom aí, que foi um destaque, tá entre as maiores companhias mundiais aí em reflexo, né, do todo esse momento que estamos vivendo, né? A própria SIAGRE está se destacando muito no segmento por questão de estar apoiando o nosso cliente com tecnologias específicas para esse momento. A gente teve um crescimento aí o ano passado de 29% e até então estamos, mesmo com esse momento aí de incerteza, de lockdown em alguns locais, estamos batendo todas as nossas metas até então. Bom, trazendo aqui então para o nosso apresentação, quero compartilhar com vocês aqui um resultado, né? Esse é um resultado medido. Para quem não conhece, dentro da SIAGRE tem uma área de consultoria com foco exclusivo em eficiência operacional, uso de tecnologia, né? Que acaba abraçando muito dos setores que os nossos colegas aí citaram, né? Que controladoria, né? Gestão de demonstração contábil. Quando a gente fala de eficiência operacional e uso de tecnologia, a gente apoia muito nisso, né? É muito mesmo. Então, a gente tem aqui uma avaliação que a gente mede o desempenho de eficiência operacional da distribuição de insumos, que vai de 0 a 100, né? Hoje, esse resultado, esse nível de maturidade de gestão desses nossos clientes está girando em torno de 50 pontos, né? 50,15. Então, é um nível ainda muito baixo. Quando a gente olha, começa a segmentar isso aí, a gente vê que essa nota é um pouquinho acima por questões de obrigações contábeis e fiscais. Foi aonde a gente começou a olhar mais para esse lado de eficiência, olhar mais para esse lado de tecnologia mesmo. Dividindo isso aqui em alguns pilares, a gente tem uma avaliação aqui do setor comercial, do setor financeiro, fiscal contábil, né, e gestão corporativa. Quando a gente olha aqui na gestão fiscal contábil, a gente tem um resultado aqui de 67 pontos, né, que é a nossa nota de nível de maturidade de gestão do segmento. É uma nota razoavelmente até interessante, mas vamos lembrar o porquê que isso acontece. O nosso setor do agronegócio, ele foi puxado à tecnologia devido às obrigações, né? Começou ali com a nota fiscal eletrônica, veio os SPEDs da vida, né?
SPED fiscal, SPED contábil. Então, essas exigências de demonstrações, né, fez com que o nosso nicho de mercado buscasse um pouco mais de eficiência, porque estava tendo muita dificuldade, pagando tributos indevidos, né? Então, isso fez com que o nosso nicho de mercado buscasse empresas especializadas em tecnologia para apoiar. E é importante destacar aqui ó, que a SEAGRE nasceu de uma necessidade contábil, né? Ela nasceu de uma dor contábil que existia no passado. Então, o nosso CEO, que é o Carlos Barbosa, ele era contador de uma distribuição de insumos e a SEAGRE nasceu da necessidade de ter uma ferramenta de controle que apoiasse tanto na gestão comercial quanto na gestão contábil e fiscal do negócio, né? Aí a gente olha aqui, olha, Marcos, a gente tem aqui uma gestão comercial de 43 pontos, né? O máximo aqui é 100. Então, é uma eficiência operacional baixa ainda quando a gente olha aqui para o segmento de tecnologia. Ah, Marcos, mas o setor do agronegócio é um setor que tem muita tecnologia disposta no mercado, e realmente tem muita tecnologia disposta no mercado. Mas quando a gente olha a tecnologia disposta no mercado hoje para o setor do negócio, o pessoal investiu muito mais em, por exemplo, melhores insumos, maquinários, né, do que de fato em gestão do negócio. Quando eu falo gestão comercial aqui, não estou falando só do fato de vender, né? Estou falando do fato de controlar tudo isso. Vocês citaram. Será que a gente está atingindo as metas que foram planejadas? Será que o orçamento está de acordo com a realidade? Os custos que eu planejei, tem que corrigir curso? Não tem. E esse segmento de agronegócio, isso é muito volátil, né? O custo ele muda muito, muito fácil em fator do câmbio, né? Então, se o câmbio está alto, o nosso custo aumenta, então fica muito difícil. É fato que quando a gente olha para o segmento de agronegócio hoje, né? A alta do câmbio, não, alguns setores beneficiou e outros não, né? Por exemplo, quando a gente olha aqui para o setor de produtor rural que está vendendo commodities, é fato que o produtor nunca vendeu commodity acima de R$100 como está vendendo hoje, né? O preço do milho está muito bom hoje no segmento. Para quem comprou insumos e trabalhou totalmente travado, isso aí, essa alta do câmbio não tem reflexo. Mas quem trabalhou de forma destravada, sem fazer a devida conciliação, isso está sendo muito ruim para o cenário agora, porque estamos com um câmbio muito alto, um câmbio que a gente nunca viveu até o momento, né? Quando a gente olha aqui para uma gestão financeira, a gente vê que uma gestão financeira do nosso segmento ainda é uma gestão financeira muito baixa, porque o pessoal ainda trabalha muito na operação, não consegue trabalhar olhando o futuro, como vocês mesmos citaram, ó, o que aconteceu no passado, o que está acontecendo para frente. Muitos não conseguem ter uma gestão de fluxo de caixa. E é aí que a tecnologia apoia muito bem esse time, né? Como que a tecnologia pode apoiar nessa estruturação, né? Olhando tanto eficiência quanto tecnologia. Porque quando eu conecto tecnologia aqui, ele busca, consequentemente, a eficiência operacional. E quando eu falo de eficiência, é eliminar retrabalho, estamos falando aqui de melhorar a comunicação entre as áreas, né? Trabalhar mais como empresas horizontais, não verticais, não olhar só para o seu umbigo, como diz, né? Comum isso, pessoal. Olha, eu estou atuando aqui no meu setor financeiro, ou no meu setor de crédito, ou no meu setor comercial. Eu não quero saber se a minha atividade está impactando ou não na ação do próximo, não estou olhando para a companhia. Então, quando as empresas ainda têm essa cultura, é fato que essa ineficiência, né, de gestão é muito mais gritante do que as empresas que já estão devidamente alinhadas, né? E a gente vem com esse chapéu ali, subindo o drone, vamos dizer assim, para olhar em todos os âmbitos. Eu só quero ligar um negócio aqui, cara. Bom, pessoal, dando andamento aqui na nossa linha de raciocínio, eu digo de eficiência operacional, é justamente isso, é eliminar o retrabalho, olhar aquela atividade que a gente está fazendo no dia a dia e ver o que pode melhorar, né? E aí sim, conectando tecnologias, conectando, por exemplo, o seu RP, ferramentas de análise inteligente, né? Ferramentas de BI, tudo isso a tecnologia vai dispor no mercado para poder apoiar a gestão do seu negócio, de qualquer segmento, né? Isso a gente está falando aqui, olhando muito para o segmento do agronegócio, que é um segmento que já atua fortemente. Mas a gente falando de gestão ele pode ser colocado em qualquer segmento, em qualquer tamanho de negócio, seja pequeno, médio ou grande empresa, né? Qualquer segmento a gente consegue implementar essa cultura de gestão e olhar de fato se a gente está fazendo coisas que poderiam ser retiradas da atividade operacional do meu time
ou se eu deveria estar fazendo algum processo melhor ou não, né? Como que isso pode ser feito? Então aí a tecnologia vem com esse chapéu aí, vamos falar, para subir o drone e olhar em todos os anos o que a gente está fazendo de ruim que ainda pode ser melhorado, né? Então esses dados são dados analisados até hoje, né? Com informação com todos os clientes, a gente já fez essa análise de gestão, né, para ver qual que é o nível de maturidade de gestão do momento. E aí a gente coleta alguns pontos de reflexão para entender, olha, por que a gente não está atingindo a eficiência operacional? O que está acontecendo que eu não estou conseguindo atingir essa eficiência operacional? Onde estão os problemas? E aí eu compartilho com vocês aqui, ó. Bom, a maioria dos casos, nós temos aqui, ó, companhias que vão dizer que tem pessoas que estão lá, olha, eu sempre fiz assim, ninguém mandou mudar, então eu continuo. As pessoas se acomodam com aquelas atividades rotineiras do dia a dia, né? Do simples fato de conciliar o banco, o simples fato de ir lá e contar o estoque, né? Então, essas atividades rotineiras, as pessoas se acomodam com aquilo e não param para pensar se pode haver alguma forma melhor, alguma forma diferente, que eu ganharia um pouco mais de autonomia nesse processo, né? Muitas empresas desconhecem todas as funcionalidades, desconhecem tudo que a sua fornecedora de ERP, sua fornecedora de software, a sua parceira nesse momento, consegue integrar, né? O que ela pode entregar para você que pode beneficiar o seu negócio em agilizar a atividade da sua equipe, né? Quando a gente fala de agilizar a atividade de equipe, a gente tem grandes benefícios em cima disso, né? A gente está trabalhando na motivação do time, porque a gente está tirando aquela atividade operacional deles, né? A gente está trabalhando para que a empresa consiga, de fato, gerir os números e resultados de acordo com a estratégia que foi traçada, né? Que aí vocês da controladoria apontam isso muito bem, né? Fechando esses números com ótimos resultados ali, demonstrando. Então, a tecnologia vem apoiando nisso aí, né? Por exemplo, é muito comum a gente ver alto índice de controles paralelos dentro das companhias, né? Eu gosto do Excel, mas o Excel, quando a gente fala em nível de controle, ele não é uma ferramenta para isso, ele é uma ferramenta no intuito mais analítico, né? Que tem uma dinâmica muito boa, mas quando a gente fala de controle, controle tem que estar segmentado dentro de uma tecnologia mais robusta, dentro do seu ERP, por exemplo, do seu parceiro de software. Por exemplo, alto índice de retrabalho também é algo que está muito transparente no segmento hoje em dia, né? A gente vê as pessoas errando e indo atrás do fornecedor de software para poder corrigir alguma coisa ou outra, mas não olha a causa do problema. Por que está causando esse problema? O que a gente pode fazer de diferente para tentar minimizar esse impacto e melhorar a atividade do dia a dia aqui, né? Falta de capacitação é um dos maiores índices aí e que a gente conecta quando a gente faz uma análise de eficiência operacional. As pessoas, é muito comum ter uma rotatividade de parceiros dentro de colaboradores dentro da empresa, e nessa rotatividade acaba que a gente não faz a devida capacitação para que aquela pessoa desempenhe um bom trabalho, faça o que a empresa está esperando dele, né? E essa falta de capacitação, ela traz a ineficiência gritante para a gente, quando a gente vai analisar. E como um último ponto aqui, de que a gente não está atingindo, é falta de profissionais que vá, de fato, direcionar, né? E quando eu falo profissionais, por exemplo, eu atuo como um profissional de consultoria que apoia no direcionamento do cliente. O que ele precisa fazer para atingir essa eficiência operacional? Vocês, como consultores de controladoria, vocês apontam para o cliente o que ele pode fazer, né? Para poder atingir a eficiência, atingir bons resultados, atingir o objetivo da companhia. Então, a gente tem consultores no mercado de diversos segmentos. Você tem que analisar qual é a sua necessidade do momento e investir naquilo que faz sentido para você no momento. Se eu preciso evoluir a minha área de logística, eu vou chamar um consultor de logística. Se eu preciso evoluir um profissional da área contábil, se evoluir meus números contábeis, minhas demonstrações, vamos chamar o pessoal da Consulcamp para poder fazer uma gestão aí no segmento de melhorar a qualidade dos números, dos dados, né? E ver o que a gente pode fazer, né? Se eu preciso, por exemplo, de um fornecedor de software interessante, a gente tem um grupo CA que vai apoiar. Então, quando a gente fala de profissionais qualificados, que vai dar de fato os direcionamentos, é isso, né? A gente tem profissionais muito bem qualificados, cada um no seu segmento, cada um no seu chapéu, e todos vão contribuir com o seu negócio. Então, você tem que analisar aí qual é a sua necessidade do momento, para que você consiga, de fato,
atingir o objetivo que a sua companhia está traçando, né? E aí, como um ponto aqui bem interessante de eficiência, é importante a gente citar que a tecnologia, ela não é ela que faz acontecer a eficiência operacional. Ela é apenas uma ferramenta de aporte, né, que dá sustentação nesse trabalho. Quando a gente olha aqui, então, para a eficiência, a gente tem que pensar, então, numa caixinha macro aqui de processo, né? Então, a companhia define o processo, o que a gente quer, né? Onde que a gente quer seguir. A gente pega as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo, faz a devida capacitação, faz o devido envolvimento desse pessoal, esse trabalho de onboard desse projeto, e aí sim conecta ferramentas tecnológicas que vai dar condição, né, da sua companhia fazer a gestão de fato que você precisa, né? Então, nunca a tecnologia vai assumir como dono do processo. A tecnologia dá apenas sustentação naquilo que a gente cria como conceito, né? A gente cria um conceito, capacita as pessoas, e a tecnologia vem ali para apoiar, para dar um respaldo, né? Para apoiar ali na análise comercial, na análise de avanço de mercado, né? Uma análise de demonstrações contábeis, na entrega das obrigações fiscais contábeis, né? Então, a tecnologia vem nesse conceito aí para apoiar a eficiência operacional. É bem nesse quesito, tá? E aí a gente traz aqui, ó, como que a gente pode ajudar a eficiência operacional? Como que a gente pode ajudar? Como que a tecnologia ajuda nisso? Como eu já citei, a gente tem ali ferramentas de gestão, a gente tem um RP sólido que permite que você faça a gestão de todos os fatos que acontecem dentro da sua companhia, desde os fatos conectados à gestão do estoque, até a gestão da venda, a gestão financeira, até a gestão contábil, né? Então, tudo isso é um emaranhado de coisas que faz com que você consiga fazer uma gestão direcionada, que você consiga obter uma eficiência operacional. Então, um ponto que eu deixo aqui para vocês é que vocês busquem os seus parceiros de software, né? Seja CI, seja qualquer outro parceiro que tenha, para poder ver o que esses parceiros de software têm a oferecer, né? Para que vocês consigam, de fato, sair da operação e trabalhar em coisas mais estratégicas. A gente vai conseguir um pouco mais de eficiência, né? Vamos falar assim, indicadores de BI, a gente tem que uma forma mais fácil de mensurar os resultados, né? Então, é isso que a gente quer trazer. Então, a tecnologia vem nesse quesito de apoiar você na gerir os dados, agrupar esses dados e demonstrar para tomar decisões de formas que vão ser assertivas para cada momento que vocês estão vivendo, tá, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para passar, tá, Rodrigo? Em relação aí à eficiência operacional e uso de tecnologia. Se houver alguma pergunta, a gente pode direcionar um tempo aí para fazer isso, sem nenhum problema. Bacana, beleza. Obrigado, Marcos, pela participação aí. A gente agradece aí a Seagre também, né, ter disponibilizado um tempinho aí pela possibilidade de você estar participando junto com a gente. A gente sabe que o tempo é sempre corrido, né, Marcos? Mas, sempre. Nós que agradecemos o convite, né? É um tema muito importante que vocês trouxeram. Foram comentários muito relevantes aí. Bacana, legal. Bom, pessoal, nós vamos abrir alguns minutinhos aí para perguntas. Eventualmente, se alguém tiver alguma questão, a gente pode trabalhar aqui. Eu recebi por e-mail também, o pessoal acabou não colocando aqui, mas o pessoal fez algumas perguntas com relação à apresentação do Marcos. Marcos, tem uma pergunta aqui. Sim. Relacionada, pelo que eu estou entendendo aqui, deixa eu ver aqui no e-mail certinho, relacionada ao nível de gestão que nós encontramos no campo, né? O participante aqui menciona que o nível de controle ainda dos produtores é bastante precário, né? E quando nós temos uma mudança, né, tecnicamente dos pais para os filhos, há uma tendência, né, em a gente ter uma evolução, né? Quer dizer, o filho entrando, já a digitalização, né, o acesso a redes sociais, a sistemas, a controles, né? Tudo isso que nós chamamos de compliance aí, com a entrada dos filhos, dos sucessores, os produtores acabam, né, buscando um pouquinho, né, uma melhora na sua gestão. Você tem enxergado isso também nos clientes que você tem atendido, né? No primeiro momento, os produtores ainda carecem, né, de ferramentas de gestão, né? É isso?
Bom, com certeza a gente tem identificado isso, tá? Eu vou tecer alguns comentários aqui, olhando tanto para o segmento de produtores quanto para o segmento de distribuição, que a gente atua muito forte, tá? Primeiro a gente tem que pôr na mesa que existia um pré-conceito, né, quando se diz respeito à tecnologia, do segmento de produtor rural. Quando a gente fala de controle no segmento de produtor rural, ele pensa que isso vai bloquear o processo dele, vai ser burocracia, né? É isso que vem acontecendo. E quando esses jovens vêm assumindo aí a gestão desses negócios, o que acontece? Ele não tem informação para tomar um direcionamento adequado da sua propriedade rural, da sua empresa rural, né? E aí ele busca ferramentas tecnológicas, sim, para aí sim, de fato, conseguir gerir o seu negócio e apontar um caminho, aonde ele quer chegar. E aí que a tecnologia apoia em relação a isso, né? O pessoal pensa que implementar aí uma ferramenta de gestão é algo muito burocrático, mas não é algo muito simples. Se você é um pequeno produtor, existem ferramentas muito simples, você vai ter no seu aplicativo do celular e vai fazer a gestão do seu maquinário, a gestão do seu planejamento de safra, do seu custeio de safra, de todo o percurso do ano safra ali, olhando de grandes culturas ou pequenas culturas, tá? E quando a gente olha para a gestão da distribuição de insumos, existia um preconceito no seguinte conceito. O pessoal tinha uma restrição muito grande em realizar trabalhos de forma videoconferência. E o que mais está sendo consumido nesse momento é trabalhos de consultoria por videoconferência. A gente conseguiu elevar o nosso faturamento de forma muito considerável, um trabalho de altíssima qualidade, sem a necessidade de levar uma pessoa até essas grandes distribuidores para poder prestar um serviço de qualidade. Então, a gente reduziu o custo desse cliente, porque ele não tem custo de translado, né, custo de hospedagem, a gente sabe que tem nesse meio de consultoria, e conseguimos entregar um trabalho de excelente qualidade como se estivesse lá, né? Então, a gente vê que o momento que a gente está passando agora é um momento de maior aceitação para o uso de tecnologia, né? É isso que eu tenho para comentar. Bacana. Carlos, está presente aí também, Carlos? Carlos não está presente, né? Tem uma pergunta para ele aqui, mas a gente depois faz um direcionamento, né, relacionado aqui às empresas as pequenas e médias empresas, né, com relação ao CPC 48, né? Eu vou adiantar já aqui a resposta, né? Basicamente, a pergunta aqui é relacionada a PDD, né? Na verdade, o CPC 48, né, ele não é aplicável, né, especificamente com relação a PDD. Ele não é aplicável, né, para pequenas e médias empresas, né, onde nós temos a questão do conceito das perdas incorridas e das perdas esperadas, né? Então, tem uma diferenciação aqui na aplicação da norma e nós devemos, então, para pequenas e médias empresas, né, no caso aqui, você não deve aplicar o conceito de perda esperada, né, na hora de fazer a avaliação de um PDD. É a pergunta aqui do Júlio. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. O pessoal está mandando algumas perguntas. Com relação ao orçamento, né, Rodrigo? A minha contabilidade não tá boa, não. Dá para fazer orçamento sem contabilidade? Há como ter planejamento estratégico sem uma contabilidade efetiva, né? Na verdade, o primeiro passo, só de você estar participando aqui da própria live já demonstra né, esse interesse em estar buscando informações, em estar, né, atualizando, tendo uma contabilidade mais organizada, né? Logicamente, você consegue montar um orçamento com base, né, em informações financeiras, mas assim, é primordial uma contabilidade, né, robusta, né, com os controles adequados, né, com saldos aí que representam a própria realidade da empresa para poder fazer aí, né, uma gestão, né? Utilizar a contabilidade realmente como fonte de informação, né? Contabilidade não é apenas para fins tributários, né? Como nós encontramos ainda, né, muitas empresas fazendo contabilidade apenas para poder calcular guia, né? O contador manda lá a guiazinha no final do mês, mas a contabilidade enfim, pode gerar informações robustas aí para tomada de decisão, né? Nós temos um nível de utilização muito maior do que apenas isso, né? Até vou tecer um comentário aí, Rodrigo, nessa questão aí de uso da contabilidade, né? Nem você diz, é muito importante que a gente não veja a contabilidade como aquele parceiro que vai gerar a guia de imposto, realmente, né? A
Contabilidade, ela é um conteúdo fantástico, desde que aplicado da maneira adequada. A gente aplicar a contabilidade para olhar onde a empresa quer chegar, fazer os devidos controles, apurar de fato o resultado, fazer comparativos com o mercado, ver como é que está a minha empresa, como é que está o mercado. A gente tem empresas aí de capital aberto que publicam suas demonstrações contábeis, né? E dá para fazer uns comparativos muito bacanas em relação a isso, né, Rodrigo? Tenho certeza que esse tipo de comparativo enriquece o trabalho da contabilidade para poder demonstrar para o seu cliente aonde que ele está e aonde ele pode chegar, né? É muito importante ter essa visão de não julgar a contabilidade como geradores de guias, né? Muito legal. Sim, com certeza, isso é importante. Então, quer dizer, o dever de casa seu aí é aprimorar a contabilidade, né? Ter um bom escritório de contabilidade, ter uma consultoria, ter uma auditoria, né? Buscar realmente, de fato, trazer a realidade da própria empresa em si, né? Enfim, que o seu contador, o seu consultor possa estar fechando com você todo mês, né? A tua contabilidade, apresentando os teus números, né? Pessoal, muitas vezes a gente chega nas empresas para discutir normas internacionais, né? IFRS, CPC, né? Quer dizer, mas a gente não tem a lição de casa, não foi feita ainda, né? Quer dizer, a gente tem que ter pelo menos um arroz com feijão, tá? E uma crítica que nós fazemos a muitos empresários é não conhecer os seus números, né? Você chega para discutir, né, dentro de um contrato de assessoria, né, chega para discutir os números da sua empresa com o próprio empresário, e o empresário não tem as informações, né? Então, quanto que fatura, qual que é a tua margem bruta, né? Quer dizer, margem de contribuição, qual que é o teu custo fixo, quanto que é a remuneração, né? Quanto que ela representa, né? Enfim, o teu custo fixo relacionado. Quer dizer, tudo isso são informações, né, fundamentais para a tomada de decisão e muitas vezes, né, o próprio empresário não conhece os seus números, né? Faz uma gestão mais por caixa mesmo, né? Então, enfim, né? Se tem dinheiro no banco, tá legal. Se não tem, né? Aí começa a buscar consultorias aí, né? Então, tecendo mais um comentário sobre isso aí, Rodrigo. Acho que quando a gente olha para apuração de resultado, um controle efetivo da contabilidade, ter as demonstrações em mãos, não é só por ter, não é só por bonito, não é só porque é o direcionador. Para você que está precisando captar recurso, né, em terceiros, em bancos, se você tem um balanço de forma auditada, isso tem um compliance ali bacana, a sua concessão de crédito é muito mais facilitada, né? Então, uma série de benefícios para o empresário que tem uma gestão organizada da contabilidade da empresa dele. Correto? com certeza. Tem um comentário aqui sobre linhas de crédito, né? Linhas de créditos que são possíveis no momento da gestão da crise, né? Perguntaram da linha para as micro e pequenas empresas aí, né? Realmente, de fato, saiu uma legislação específica, né? Essa semana, trazendo algumas novidades com relação à oportunidade de crédito, especialmente para as micro e pequenas empresas, né? Então, essa linha de crédito, ela pode chegar até 30%, né, do faturamento dessas empresas, né? E basicamente com 36 meses, né, para fazer aí o pagamento. Então, foi uma linha que saiu essa semana, é importante a gente estar fazendo esse acompanhamento. A taxa deve girar algo em torno de 4,25% ao ano, tá? Então, é uma taxa aí muito boa, né? Porque basicamente trata de 3% mais 1,25%, né? Então, chega a 4,25%. O que não é muito bom é porque é apenas para pequenas e médias empresas aí, né? Se não me engano, o faturamento acho que até 3.600. Então, acaba tendo esse reflexo aí, onde você não vai conseguir, né, ter empréstimo para empresas com faturamentos maiores, né? Apesar que tem algumas empresas aí que acabam tendo algumas empresas do Simples para o meio que talvez possa ser que consiga fazer este enquadramento, né? Acho que chega a 3.600 a 4.800 você conseguiria pegar esta linha de crédito. Então, é importante estar avaliando essas possibilidades para estar fazendo uma melhor gestão, né, financeira aí, enfim, prolongamento de dívida, redução de taxas. É hora de renegociar tudo, né? Então, fica essa dica aí deste benefício que saiu esta semana. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que é isso, né? Os contatos, os materiais, sim, nós vamos enviar, né? Inclusive a gravação também será enviada. Acho que é isso. Marcos, muito obrigado. Acho que o Carlos precisou sair.
A gente agradece em nome da Consulcamp, agradece a todos aí pela participação no evento, né? E a gente fica à disposição. Lembrando que semana que vem, isso, nós teremos mais uma live com o tema de planejamento sucessório, né? Basicamente, algumas empresas, né? Esse tema tem sido colocado em cima da mesa, né? Especialmente em tempos aí de pandemia, né? Em discussões de continuidade das empresas, em sucessão, né? Então, nós selecionamos esse tema para a gente poder, então, estar trocando uma ideia a partir de quinta-feira, né? Da próxima semana, às 16 horas, a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento sucessório, tá? E entre alguns outros assuntos. Beleza, obrigado a todos, então, e estamos aí à disposição. Nossos contatos serão enviados juntamente com o e-mail amanhã, tá? Onde a gente envia o agradecimento junto com o nosso material em PDF. O pessoal perguntou aí da gravação, a gente vai disponibilizar um link também, tá? Não dá para mandar, logicamente, por e-mail o vídeo, mas o link vai para vocês ou também, né, estará lá no nosso site www.consulcamp.com.br. Beleza? Obrigado, Marcos. Obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês. Bom final de semana. Obrigado, um abraço.